Fala moçada, beleza? Milhomem de volta aqui no sua OAB, trazendo o melhor conteúdo de direito penal para prepará-la para a aprovação no exame unificado da Ordem dos Advogados do Brasil. E vamos fazê-lo por meio da resolução de questões que já foram cobradas em exames anteriores. Então, vamos ao que interessa. A questão, joga na tela. Beleza? É o Milhomem aqui na sua OAB com o direito penal. E a questão, objeto de estudo e análise, fora cobrada no exame 31, aplicado em 2020, e traz a seguinte redação. André, nascido em 21 de novembro de 2001, adquiriu de Francisco, em 18 de novembro de 2019, grande quantidade de droga, com o fim de vendê-la aos convidados de seu aniversário, que seria celebrado em 24 de novembro de 2019. Imediatamente após a compra, guardou a droga no armário de seu quarto. Em 23 de novembro de 2019, a partir de uma denúncia anônima e munidos do respectivo mandado de busca e apreensão deferido judicialmente, policiais compareceram à residência de André, onde encontraram e apreenderam a droga que era por ele armazenada. De imediato, a mãe de André entrou em contato com o advogado da família. Considerando apenas as informações expostas na delegacia, o advogado de André deverá esclarecer à família que André penalmente será considerado. Letra A. Inimputável, devendo responder apenas por ato infracional análogo ao delito de tráfico em razão de sua menoridade quando da aquisição da droga, com base na teoria da atividade adotada pelo Código Penal para definir o momento do crime. Letra B. Inimputável, devendo responder apenas por ato infracional análogo ao delito de tráfico, tendo em vista que o Código Penal adota a teoria da ubiquidade para definir o momento do crime. Letra C. Imputável, podendo responder pelo delito de tráfico de drogas, mesmo adotando o Código Penal a teoria da atividade para definir o momento do crime. Letra D. Imputável, podendo responder pelo delito de associação para o tráfico, que tem natureza permanente, tendo em vista que o Código Penal adota a teoria do resultado para definir o momento do crime. Vem cá comigo. Muito bem, estamos aí diante de uma questão que é bastante interessante, muito bem elaborada pelo examinador, e que trata de dois temas. Um tema próprio da parte geral do Código Penal, que é a análise da imputabilidade da menoridade penal, e outra que guarda relação com a legislação extravagante. Estamos falando de crime que encontra previsão no artigo 33 da Lei nº 11.343 de 2006, a Lei de Drogas, onde analisaremos qual a natureza jurídica do crime de tráfico de drogas. Beleza? Então vamos ao que interessa. Joga na tela. Massa! Bom, começamos analisando o conceito de menoridade penal, o menor de 18 anos. O artigo 27 do Código Penal traz a seguinte redação. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. A imputabilidade penal está para o direito penal, assim como a capacidade está para o direito civil. Considera-se imputável o cidadã maior de 18 anos que, ao realizar uma conduta descrita como crime, tenha conhecimento do caráter ilícito do fato e possa determinar-se de acordo com esse conhecimento. Esta imputabilidade é o requisito essencial para que se possa aplicar uma sanção penal, a sanção penal prevista no tipo penal, a quem tem a sua responsabilidade penal reconhecida em juízo. Assim, o inimputável é aquela pessoa a quem não se pode aplicar a sanção penal. O legislador adota dois critérios para a definição da imputabilidade no direito penal. O primeiro deles é o critério biológico, que leva em conta tão somente a idade do agente da conduta proibida para definir se ele é ou não imputável. O segundo critério é o biopsicológico, que leva em consideração uma causa que é
atribuída a um transtorno ou uma afetação da saúde do indivíduo e que traz como consequência justamente a perda da capacidade de entendimento ou da capacidade de autodeterminação de acordo com o entendimento do caráter ilícito do fato. Eu estou me referindo, na primeira hipótese, do critério biológico ao menor de idade, ao menor de 18 anos, e em relação ao critério biopsicológico ao doente mental, a quem possui desenvolvimento mental incompleto ou a quem possua desenvolvimento mental retardado. Essa segunda parte, a do critério biopsicológico, não nos interessa agora. Nos interessa a análise do critério biológico adotado pelo legislador. E esse critério é absoluto. Como assim, professor? Absoluto. Ele é binário, ou é sim ou é não. Como assim? Se o cidadão tem menos de 18 anos, ele é inimputável. E se ele tem mais de 18 anos, ele é imputável. Cuida-se de presunção absoluta, escolhida pelo legislador, que o menor de 18 anos não sabe o que faz. Não tem a consciência do caráter ilícito do fato e, portanto, não pode, de acordo com este, se determinar. Não há a possibilidade legal de você provar que, por exemplo, o adolescente de 17 anos sabia muito bem o que fazia, sabia que era proibida a conduta, que era uma conduta socialmente danosa e sustentar a partir disso a aplicação da sanção penal. Não pode. Se tem menos de 18 anos, é inimputável. Se tem mais de 18 anos, é imputável. A imputabilidade deve ser verificada a partir do primeiro minuto da data do nascimento da pessoa acusada da prática da conduta criminosa, beleza? E por que nós estamos conversando a respeito disso? Porque o examinador traz na questão datas. E quando o examinador traz datas, meu amigo, minha amiga, fique ligado, fique ligada. É porque ele quer que você faça cálculos, tá bom? No caso, nos interessa saber se quando o cidadão cometeu o crime ele era menor de idade, não podendo ser punido, ou era maior de idade. Pois bem, além disso, nós também devemos analisar a natureza jurídica do crime de tráfico de drogas, que, como você sabe, encontra previsão na Lei nº 11.343 de 2006, a Lei de Drogas. Então, vamos a ela. Joga na tela. Beleza. Olha lá. Antes de falarmos sobre a Lei de Drogas, vamos falar sobre o conceito de tempo do crime. O tempo do crime encontra a definição quanto ao critério adotado pelo legislador no artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. A análise do tempo do crime na questão trazida pelo examinador é essencial. Por quê? Porque nós vamos verificar quando a conduta fora iniciada. E como você pode perceber, a partir da análise do artigo 4º, considera-se o crime cometido no momento da realização da conduta proibida e não no momento em que se verifica o resultado danoso. Naqueles crimes instantâneos, onde a conduta e o resultado se apresentam no mesmo contexto temporal, no mesmo momento, não há dúvida nenhuma em relação ao tempo do crime. Mas é importante que se analise essa questão quando, por exemplo, a conduta é realizada num determinado tempo e o resultado só é verificado no futuro. Pois bem, este conceito de tempo do crime, adotado pelo legislador penal, traz a chamada teoria da atividade para nortear o trabalho do intérprete, do operador do direito, o seu trabalho. Então, há que se analisar a questão trazida pelo examinador e verificar quando o crime fora cometido. E isso guarda relação com a análise e a definição do que se entende por crime permanente, o que nós vamos ver agora. Joga na tela. Muito bem. Olha lá, nos crimes permanentes, embora o agente tenha 17 anos no dia do início da conduta, torna-se penalmente imputável se completa 18 anos antes de cessar a permanência. Ou seja, enquanto não cessada a consumação que se prolonga no tempo em decorrência da ação do agente. O que é um crime permanente? Crime permanente é aquele cuja conduta proibida, de acordo com definição doutrinária clássica, se protrai no tempo. Protrair-se no tempo significa realizar a mesma conduta proibida dia após dia. Eu vou te trazer um exemplo. O crime de posse ilegal de arma de fogo. Imagine que um cidadão
sob a alegação de que encontrava-se atemorizado por conta da sua vizinhança violenta, foi até a Feira do Periquito e comprou uma arma de fogo por R$ 200, um revólver calibre 38 de 5 tiros e colocou em cima do armário. E aí um belo dia brigou com a sua esposa e a esposa, caso verídico, acontece na maioria das cidades e dos casais, a esposa fez a denúncia, a notícia é crime, para a delegacia de polícia, que encaminhou uma equipe à residência do casal e lá, entrando com a anuência da esposa, encontraram a arma de fogo noticiada sobre o armário, prendendo em flagrante o cidadão. Pois bem, a questão aí envolve a análise do tempo do crime. Digamos que o cidadão tenha comprado essa arma há 30 dias. E da data em que ele comprou essa arma até a data em que a arma fora efetivamente apreendida, dia após dia, ele vinha cometendo a conduta proibida de possuir a arma de fogo sem autorização legal. Isso é justamente o conceito de crime permanente. E sabe o que mais é crime permanente? O crime de tráfico de drogas. É isso mesmo. O tráfico de drogas, descrito no seu artigo 33, caput da Lei nº 11.343 de 2006, ele é um crime de conteúdo múltiplo ou variado. São várias as condutas identificadas pelo legislador como condutas proibidas. Assim, nós podemos falar em tráfico de drogas na conduta de importar, exportar, transportar, ter em depósito, guardar e vender, ou mesmo ceder sem finalidade lucrativa. Muita gente identifica o tráfico tão somente com a venda da droga, mas todas essas outras condutas descritas no preceito primário do artigo 33 da Lei de Drogas também são identificadas como crime de tráfico de drogas. Qual é a conduta atribuída ao nosso amigo aqui? De ter comprado uma determinada quantidade de drogas que seria distribuída aos frequentadores, aos convidados da sua festa de aniversário. Festa de aniversário que nós vamos ver seria a festa de aniversário de 18 anos. Eita, que alegria! Seria a comemoração da maioridade penal regada a drogas ilícitas. E qual é a interpretação dos tribunais superiores em relação a esse tema? Joga na tela. Olha lá. O tráfico de drogas é crime de natureza permanente, sendo que a sua consumação se prolonga no tempo. É a decisão de lavra da ministra Laurita Vaz, da 6ª turma do STJ, em julgamento de recurso de habeas corpus. Pois bem, considera-se o tráfico de drogas um crime permanente. Assim, se o cidadão adquire a droga numa determinada data para distribuí-la numa data futura, a cada dia, desde a aquisição, ele realiza a conduta proibida. E é isso que será importante para nós identificarmos a responsabilidade penal ou a ausência de responsabilidade penal desse rapaz, tá bom? Do rapaz aniversariante que teve essa brilhante ideia. Então vamos voltar à questão para examiná-la com carinho. Joga na tela. Muito bem. Vamos lá, a nossa questão. André, nascido em 21 de novembro de 2001. Lembra que o professor falou? A data, ela é importante. Então, vamos gravar aqui com a nossa canetinha essa data, que é uma data importante. 21 de novembro de 2001. No dia 18 de novembro de 2019, ele adquiriu grande quantidade de drogas. Vem cá comigo, por gentileza. Bom, o cidadão nasceu em 21 de novembro de 2001. Adquiriu drogas em 18 de novembro de 2019. Olha que coisa interessante, não foi à toa, o examinador não faz nada sem um propósito. Ele adquiriu essa droga enquanto era menor de idade, porque no dia 21 de novembro de 2019 ele completa 18 anos, completaria 18 anos. Logo, no momento da aquisição da droga, ele era menor de idade, beleza? Se a sua conduta tivesse se limitado à aquisição, ele não teria cometido crime. Por quê? Porque ele é inimputável. E o inimputável não sabe o que faz. Ele tem menos de 18 anos de idade. Ele teria cometido um ato infracional de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não se aplicaria a pena, mas se aplicaria uma medida socioeducativa com uma finalidade diferente. Não era uma finalidade retributiva, era uma finalidade de
auxiliá-lo a desenvolver a sua personalidade por completo até que alcançasse a idade adulta. Essa é a finalidade da medida socioeducativa. Mas o que aconteceu? Ele comprou essa droga no dia 21 de novembro de 2001, né? Desculpem, no dia 18 de novembro de 2019, 21 de novembro de 2001 é a sua data de nascimento, mas somente distribuiria essa droga, venderia essa droga no dia 24 de novembro de 2019, ou seja, 3 dias após o seu aniversário. Quer ver? Joga na tela. Olha lá. Nasceu no dia 21 de novembro, comprou a droga no dia 18 de novembro de 2019 e pretendia distribuir essa droga no dia 24 de novembro, ou seja, 3 dias após o seu aniversário. Aniversário que se deu aqui, ó, no dia 21 de... Espera aí que eu já vou conseguir colocar para você. Ou se não conseguir, você já acredita, tá? 21 de novembro. Muito bem, tá aqui, vai. Saiu, quase. Pronto, 21 de novembro. É a data do aniversário. E o examinador fala o seguinte, embora o seu aniversário fosse no dia 21 de novembro, somente em 24 de novembro ele faria festa, tá? Então, 24 de novembro seria a data da festança, da festa regada a drogas. Pois bem, em 24 de novembro ele já seria o quê? Maior de idade, já que o seu aniversário se deu 3 dias antes, no dia 21. Pois bem, e aí o que aconteceu? A polícia chegou, joga na tela aí, olha lá. No dia 23, olha só, no dia 23... a polícia foi lá, munido de mandado de busca e apreensão, 2 dias após o seu aniversário que aconteceu no dia 21, e acabou com a festa do rapaz, literalmente, né? Não é linguagem figurada, não. Acabou literalmente com a festa do rapaz. E a pergunta que se faz é: a apreensão dessa droga na residência do suspeito, que se encontrava na posse dela, após o seu aniversário, muito embora ela tenha sido iniciada a conduta antes da data do aniversário de 18 anos, permitirá que ele seja responsabilizado como imputável ou deverá ele ainda ser considerado um inimputável? Bom, como você já sabe, a jurisprudência dos tribunais superiores prevê que o crime de tráfico de drogas tem natureza de crime permanente, ou seja, a repetição da conduta proibida dia após dia faz com que se reconheça a responsabilidade penal daquele que iniciou o crime quando era menor de idade, mas continua a cometer esse crime já quando maior de idade. A data da aquisição da droga foi 18 de novembro de 2019. E no dia 18 de novembro de 2019, ele levou a droga para casa e guardou. Guardou no dia 18, menor de idade. Guardou no dia 19, menor de idade. Guardou no dia 20, menor de idade. Esses 3 dias aqui eu não tenho como responsabilizado como maior de idade. Mas no dia 21, a partir do primeiro minuto do dia 21, ele mantinha essa droga sob depósito, guardada para distribuição numa data futura, no dia 24 de novembro de 2019. Então, no dia 21, ele realizava a mesma conduta do dia anterior, mas realizava essa mesma conduta já sob a maioridade penal. No dia 22, ele continuou realizando a conduta proibida, ter em depósito, guardar substância entorpecente para distribuição, para venda. No dia 23, ele continuava guardando essa droga, mas aí apareceu quem? Os homens, né? Perdeu. Chega gritando e o cidadão, mãozinha na cabeça, deita no chão, droga apreendida. O cidadão é preso em flagrante e levado até a delegacia juntamente com a droga apreendida para lavratura do auto de prisão em flagrante. Então veja bem, após o seu aniversário no dia 21 de novembro de 2019, ele ainda cometeu por 3 dias a conduta proibida. E isso faz com que se possa aplicar a responsabilidade penal por violação ao artigo 33 caput da Lei número 11.343 ao André, esse cidadão que teve essa brilhante ideia. Então vamos analisar esse nosso raciocínio a partir das hipóteses que o examinador nos conferiu. Joga na tela. Muito bem. Olha lá, letra A.
André é inimputável, devendo responder apenas por ato infracional análogo ao delito de tráfico. Falso. Letra B. André é inimputável, devendo responder apenas pelo ato infracional. Falso. Letra C. André é imputável, podendo responder pelo delito de tráfico de drogas, mesmo adotando o Código Penal a teoria da atividade para definir o momento do crime. Verdadeira, olha aí a resposta correta. Letra C. Teoria da atividade prevista no artigo 4º do Código Penal, que considera cometido o crime no momento da ação. No caso do crime permanente, a ação é cometida todo dia até cessar a conduta proibida. E é por essa razão que nos crimes permanentes, ainda que iniciada a conduta proibida numa determinada data, até o momento da sua cessação, considera-se como repetição da conduta proibida, como realização da conduta, aplicando-se sem qualquer prejuízo o artigo 4º do Código Penal, a teoria da atividade. Mas, professor, por que a letra D não está certa? Vamos dar uma olhada rapidinha só para a gente completar. Joga na tela aí. Letra D. Considera-se imputável, podendo responder pelo delito de associação. Não, aqui o examinador quer te confundir. O delito de associação previsto no artigo 35 exige a participação de mais pessoas e o examinador não trouxe essa informação e não é você que vai criar. Ele só fala na conduta do André, então é tráfico, tá? Mas ele traz outras informações que mostram o erro da questão. Joga aí na tela para mim, por favor. Além disso, ele fala que tem natureza permanente, tendo em vista que o Código Penal adota a teoria do resultado para definir o momento do crime. Não. O legislador adota a teoria da atividade, beleza? Por isso, então, que a letra D está errada. Meu querido, minha querida, eu espero que você tenha gostado, porque eu volto com mais questões de direito penal para você. Um abraço do Milhomem, valeu!